Hoje nós vamos falar sobre a primeira temporada de House of the Dragon, ou A Casa do Dragão, que é uma série que mostra os eventos do passado do mundo de Game of Thrones, seguindo a dinastia dos Targaryen, os reis de Westeros e os únicos montadores de dragão do continente. E é claro, spoilers para toda a primeira temporada de House of the Dragon. Antes de mais nada, para dar um contexto para vocês, o universo das Crônicas de Gelo e Fogo é, para mim, um dos melhores universos de fantasia que existem, ao lado óbvio de Dragon Age, e fica bem fácil ver o quanto eu amo Dragon Age, né? Ainda assim, quem me conhece já sabe muito bem, eu odiei as temporadas finais de Game of Thrones, o que não é uma opinião muito rara, né? E sinceramente, eu acho que até a quinta e a sexta temporada foram bem mais ou menos. Eu digo isso para vocês entenderem de onde eu venho com as minhas opiniões nesse vídeo. E claro, eu lembro que tudo que eu falo aqui são apenas isso, as minhas opiniões, baseadas no meu próprio aprendizado com esse universo, tendo inclusive escrito uma dissertação de mestrado relacionado a ele. Para deixar tudo mais claro, eu resolvi separar esse vídeo em duas partes. Uma onde eu vou falar da forma mais geral da temporada, mencionando aspectos que considerei positivos e outros que considerei negativos, e depois em um outro vídeo, uma segunda parte, onde eu vou comentar sobre cada episódio de forma mais específica. Mas vamos lá, começando com os pontos positivos. Para mim, algo que a série fez com maestria foi ser uma adaptação de um livro que é, na verdade, um livro de história dentro do universo das crônicas, ou seja, os próprios personagens poderiam ter a chance de ler esse livro, e assim como qualquer livro de história, escrito mais de 100 anos depois, é impossível o autor saber todos os detalhes. Essa decisão narrativa da série permite que os escritores e os produtores tomem certas decisões sobre os acontecimentos, que poderiam ser deixados abertos para interpretação no livro. Enquanto isso nem sempre deu certo, e eu vou falar disso também, para mim a maioria das mudanças foi muito boa. Principalmente, fazer Rhaenyra e Alicente terem a mesma idade e serem grandes amigas antes da guerra foi uma jogada de mestre. Nos livros, Alicente é 9 anos mais velha e é muito mais descrita como uma madrasta malvada, enquanto na série as duas são melhores amigas e pode até ser que tenham sentimentos uma pela outra, mas acabaram ambas vítimas do mundo machista de Westeros. Isso criou todo um peso emocional das duas, que são praticamente as personagens principais da série, que deixou tudo muito mais bem desenvolvido. Outra mudança maravilhosa que a série fez foi em relação ao rei Viserys Targaryen, o pai de Rhaenyra, o qual nos livros é só um cara meio gordinho e que não gosta de conflito. Já na série, ele é um homem bom que foi incumbido com uma missão impossível, que é manter 7 reinos unidos, não só pela paz, mas pelo próprio destino do mundo. É o mesmo tipo de peso que foi colocado sobre Stannis em Game of Thrones, mas aqui o final desse arco é muito bom. Sério, depois dessa temporada, o Rei Viserys é agora o meu personagem favorito de todo esse universo, ao ponto que eu estou sinceramente considerando fazer ainda outro vídeo só para falar dele. Trocar os problemas de obesidade por uma doença que representa literalmente o peso de manter a paz o corroendo de dentro para fora foi outra dessas mudanças que eu achei fantásticas. Ficou tão bom, aliás, que o próprio George R.R. Martin admitiu que o Viserys da série é um personagem muito melhor que o dos livros, ao ponto que ele ficou com vontade de reescrever o personagem. E é claro, existem também uns pontos positivos menores, coisas pequenas que ainda vale mencionar, mas só adicionam ao bolo ao invés de serem aspectos essenciais. Coisas como os atores serem todos incríveis, especialmente as atrizes da Rhaenyra e da Alicente, tanto as mais novas quanto as mais velhas, os atores do Daemon, do Viserys e todos os outros, ao lado dessas mudanças e dessa nova liberdade criativa da série, deram uma profundidade muito maior a todos do que o livro era capaz.
E é engraçado, o livro dá menos profundidade exatamente para deixar o leitor interpretar cada acontecimento e tentar adivinhar o que realmente aconteceu, enquanto a série acaba decidindo tudo ela mesma. Eu particularmente não acho que tem uma forma superior de contar histórias, até porque isso parece muito com a questão dos videogames. Se você oferece escolhas, como em um grande RPG, cada escolha acaba sendo menos desenvolvida do que um jogo linear, mas acaba interagindo mais com o jogador. Cada um tem os seus pontos positivos e negativos. Outro ponto que eu amei foram os dragões, todos diferentes, coloridos, ao contrário das 3 versões que a Dani tinha, que eram todos iguais. Até fazia sentido ali, mas era bem óbvio qual daqueles 3 era o principal, né? Agora aqui nós temos vários designs diferentes, e o meu favorito foi o Caraxes, que eu estranhei muito no começo com aquele pescoção dele, mas eu passei a adorar com o desenrolar da série. Finalmente, a última coisa que eu queria mencionar nessa parte positiva é a ambiguidade e dualidade que a série deu para os dois lados do conflito. Ao contrário do livro, que cria uma ambiguidade baseada na falta de certeza, a série utiliza da ambiguidade, que é dar aspectos positivos e negativos para os personagens de ambos os lados. Mas é claro que ainda tem um certo favoritismo para o lado da Rhaenyra, o que faz todo sentido, já que ela era para ser a herdeira oficial de Viserys. Mas mesmo assim, ela ainda tem vários pontos negativos. Mais nova, a Rhaenyra é quase como uma adolescente rebelde, reclamando o tempo todo dos seus direitos como herdeira, mas nunca querendo seguir os seus deveres, como se casar com alguém que não seja a porra do seu tio. Mais velha, ela literalmente mente para todo mundo, e apesar de conhecer a lenda do sonho de Aegon o Conquistador, ela ainda assim cria mais problema para uma situação que já era delicada, tendo 3 filhos bastardos e sendo sinceramente burra. Precisava deixar o Strong literalmente viver e cuidar dos meninos o tempo todo? Gente, nem a Cersei no Game of Thrones deixava isso acontecer com o Jaime por razões óbvias. Por outro lado, a Alicente e os Verdes no geral, que no livro são quase puramente do mal, ganham um ar mais trágico na série, principalmente a Alicente em especial, sendo uma vítima das ambições do pai e do mundo machista de Westeros. Isso não justifica suas ações, mas dá uma motivação muito melhor para a personagem. E agora, apesar de eu mencionar isso nos pontos positivos, eu acho que também pode ser algo negativo, porque às vezes parece que a série quer demais criar essa dualidade. Aproveitando então, vamos aos pontos negativos dessa temporada, que infelizmente são vários. Vou falar de uma vez da questão da dualidade, porque já era o que eu estava discutindo. Basicamente, apesar dessa ambiguidade dos dois lados ser algo que eu goste, ela cria um problema. Às vezes parece que os produtores têm medo de deixar um personagem ser completamente do mal ou até completamente do bem. Como eu disse, eu sou super fã desse universo e da filosofia do George Martin de que os seus personagens têm que ser cinzas, mas isso não é sempre verdade. Até porque, se todos os personagens fossem realmente cinzas, ninguém seria. Em Game of Thrones, principalmente nos livros, nós temos o Joffrey, o Ramsay e até o Euron Greyjoy, além de personagens menores como o Jorge e o Mordedor, que são verdadeiros monstros. Desses personagens, todos têm motivações e até histórias que explicam o porquê de eles serem como são. O único deles que teve uma certa humanização na série foi o Ramsay, quando ele é legitimizado. Mas é claro que isso não busca justificar as suas ações, ou pior ainda, tirar a sua agência como vilão. E com essa fala minha da agência, talvez vocês já saibam do que eu vou reclamar agora. E não, viu gente, não é porque eu não gostei dessa parte que eu acho que ela é objetivamente ruim. Eu até entendo o que os produtores queriam passar, com toda a ideia de que os Targaryens não controlam realmente os seus dragões,
Como o rei Viserys disse, a ideia deles controlarem os dragões é apenas uma ilusão. Mas eu sinceramente achei isso não só mal construído, como algo que mais tira dos personagens do que adiciona. Aemond já era um personagem complexo, ele era um segundo irmão, alguém que sempre precisava fazer mais e ser 3 vezes melhor do que o Aegon para ter metade do reconhecimento. Sofreu bullying quando criança, assim mais uma vez desenvolvendo uma necessidade de ser o melhor e andar na maior dragão do mundo. Para mim, teria sido muito mais interessante mostrar o Aemond como um vilão inteligente, determinado e principalmente um vilão competente. E daí que é hilarista ele, ainda sendo novo, cometer um erro, perder o controle do que deveria ser uma brincadeira e acabar fazendo merda. É muito mais interessante ele tomar essa escolha em plena consciência do que está fazendo, até porque a rivalidade do Aemond contra o Lucerys foi explorada até mesmo no episódio 8, mostrando que, apesar dos adultos, especialmente a Rhaenyra e a Alicente estarem tentando apaziguar a situação, o veneno que foi implantado em seus filhos já era forte demais para isso. Mas não, ao invés de um vilão foda que está disposto a tudo e que seria extremamente ameaçador por isso, agora nós temos Aemond, um idiota que matou seu sobrinho por acidente. Aliás, acidente entre aspas, né? Porque a Vhagar já tinha tentado atingir o Harrax umas 3 vezes antes do Aemond começar a gritar não. De novo, eu entendo porque eles fizeram isso, entendo que os produtores queriam demonstrar com essa cena, mas eu sinceramente acho que foi uma decisão ruim. E que tirar a agência de Aemond foi um dos maiores erros dessa primeira temporada. Um dos maiores, mas infelizmente não o maior. O maior problema da primeira temporada de House of the Dragon foi, para mim, sacrificar a lógica do mundo para criar momentos marcantes. Isso, aliás, foi um problema constante nas últimas temporadas de Game of Thrones, o que não é uma comparação que nenhuma série quer. Os 2 maiores exemplos disso aconteceram primeiro no episódio 5, quando Criston Cole literalmente assassina um convidado de honra do futuro rei consorte, mas não sofre nenhuma consequência com isso. E depois, no episódio 9, com a princesa Rhaenys fudendo com a coroação de Aegon II. Vamos falar primeiro do Cole. A primeira metade da temporada toda sofre com uma corrida constante para alcançarem o ponto que os produtores queriam, com saltos temporais e, pelo menos para mim, um medo de entediar os telespectadores. Como o livro passa muito rapidamente por alguns eventos, o que acontece em si não tem lá muita coisa. Parece que a série resolveu criar drama só para poder ter algo marcante em cada episódio. Parece que eles queriam que todo episódio criasse aqueles famosos vídeos de reação, sabe? E essa questão do Cole foi o principal. No livro, o Criston mata o Joffrey, o amante de Laenor, em um acidente de torneio. Isso faz sentido e ainda deixa em aberto para o leitor imaginar se não foi algo premeditado. Agora na série, é literalmente um assassinato. E pior, como o próximo episódio se passa 10 anos depois disso, nós não chegamos a ver se existe alguma repercussão sobre esse ato. Eu já até fiz um vídeo falando sobre isso na época, chamado House of the Dragon está correndo demais. E lá eu falo que nós podemos até assumir que teve algo, e que talvez a Alicente o tenha protegido, mas isso não é nem mostrado e nem citado. Quanto à cena da Rhaenys, por mais foda que ela seja, e é sim uma cena muito foda, ela é completamente ilógica. Primeiro que eu nem sei como a Rhaenys não foi esmagada, já que ela está nas costas de um dragão que está quebrando o chão de pedra e subindo do subsolo. Segundo, que ela vestiu uma armadura numa velocidade incrível e, pior de tudo, ela poderia ter acabado com a guerra naquele momento. E claro, tem 20 mil razões porque ela não fez isso, mas o que ela diz no episódio seguinte era só que aquela guerra não era dela para começar. Só que ela não ia começar uma guerra, ia terminar. Independente disso, para mim, faria muito mais sentido
se ela tivesse saído por uma porta traseira e mostrasse os nobres no palanquim, havendo voar para longe pelos portões abertos, enquanto os plebeus em si comemoravam o seu novo rei. Enquanto isso não criaria uma cena tão bombástica, poderia representar algo muito mais relevante, que é o povo comemorando sem ver a merda que está acontecendo em volta deles, enquanto os nobres, vendo a Rhaenys partir, sabem que logo a guerra em si vai começar. Isso, aliás, casaria perfeitamente com a Aemond matando de propósito Lucerys, mas vamos para a próxima. Voltando um pouco na questão do Cole, eu falo de novo sobre saltos temporais. Mas como eu já fiz um vídeo inteiro falando sobre isso, eu vou passar um pouquinho mais rápido. Acaba que com essa pressa toda para chegar na dança dos dragões em si, a série sacrificou muita coisa. Além da lógica, tem também o desenvolvimento de vários personagens, como a Laena Velaryon, a Baelish Rainha Targaryen e o Vaemond Velaryon. Eu imagino que esses personagens poderiam ter em comum, para serem esquecidos assim. Além disso, tem também o relacionamento entre Rhaenyra e Hywin Strong, que surgiu do nada e já mostrava os dois como tendo sentimentos extremamente fortes um pelo outro. Nos 5 primeiros episódios, eles tiveram 3 cenas juntos. Uma onde ele a vê toda suja de sangue, uma em que se esbarram nas ruas de King's Landing e outra em que estão dançando no casamento dela. E é isso. Se o relacionamento fosse mostrado como algo mais carnal, só sexo mesmo, poderia até ser suficiente, mas amor? Como eu disse antes, podemos, é claro, assumir que eles se conheceram melhor nesses 10 anos entre o episódio 5 e o episódio 6, mas novamente somos forçados a assumir algo ao invés de sermos mostrados, tudo por causa da pressa da série em enxergar nas coisas consideradas importantes. Gente, o segredo de uma boa história é o desenvolvimento dos seus personagens, mas House of the Dragon sacrifica isso para chegar logo na porradaria de dragão. Se é só isso que você quer ver, beleza, mas eu preferiria muito mais que fossem 2 temporadas diferentes, uma com as atrizes mais novas, da Rhaenyra e da Alicente, e a segunda se passando 10 anos depois, com as atrizes mais velhas. Isso já resolveria muita coisa. Mas, é claro, eu não acabei de reclamar. Outro problema para mim, ainda falando sobre o Harwin e a Rhaenyra, é que eu não gostei da série ter deixado tão óbvio que ele é o pai dos 3 primeiros filhos da Rhaenyra. Eu sei que eu vou soar muito chato aqui, mas nos livros é deixado em aberto. Lá, como a Rhaenys, que é metade Baratheon, tem cabelo preto, era muito possível que os filhos da Rhaenyra tivessem puxado isso da avó, saltando assim uma geração. Obviamente, na série tem também a questão da cor de pele, e talvez seja até por isso que eles resolveram deixar tão óbvio, o que se fosse esse o caso, eu retiraria minha reclamação, porque, gente, todos os atores Velaryon, pra mim, fizeram um trabalho fenomenal, principalmente o Corlys e o Vaemond. Our children are bastards! And she is a whore. Outro problema é a Alicente. No vídeo da passagem de tempo, eu falei como a personagem dos primeiros 5 episódios é alguém completamente diferente da Alicente dos episódios 6 e 7. Mas na época, eu disse que isso poderia ser explicado com um salto temporal de 10 anos, e que o problema em si seria que nós não vimos a transformação da personagem de uma para outra. Agora, o problema ficou diferente. A Alicente dos episódios 6 e 7, que eu chamo de Alicente do Mal, é completamente diferente da Alicente dos episódios 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9. De novo, houveram sim saltos temporais, mas na segunda metade da temporada, a personagem parece que ficou meio perdida, servindo mais para a trama do que como uma pessoa real. E finalmente, tem um último grande problema. Pelo amor de Deus, gente, esquece essa merda de Canção de Gelo e Fogo. Para de me lembrar do final de Game of Thrones, gente. Eu não quero mais saber disso, eu já cansei de reclamar de Game of Thrones. Minha esposa
já tá cansada de me ouvir reclamar de Game of Thrones. Eu uma vez fui editar um vídeo de melhores momentos das lives aqui do canal e percebi que em 3 horas de live eu fiquei 2 horas reclamando de Game of Thrones. Chega, tá bom, esquece. Eu não vou nem começar a falar do final de Game of Thrones e de como ele estraga essa questão em House of the Dragon, porque senão esse vídeo ganha mais 1 hora de duração. O que eu vou dizer é só isso. Imagina a cara do Viserys passando a sua vida toda tentando a todo custo manter o Reino Unido, enquanto apodrece de dentro para fora, só para no final toda a questão da Canção de Gelo e Fogo ser exatamente isso. Mas vamos lá, antes de acabar esse vídeo eu quero só mencionar alguns pontos negativos, menores, coisinhas pequenas, que me incomodaram só um pouco, mas nem de perto tanto do que eu acabei de falar. Primeiro de tudo, a abertura. Ela não é ruim, mas comparado com a abertura de Game of Thrones não chega nem perto. A ideia da linhagem sanguínea dos Targaryens é boa, mas é tudo tão rápido que você mal consegue ver quem é quem, e além disso, eu pelo menos achei muito confuso no início. Se eu não tivesse visto na internet o que a abertura queria dizer, eu provavelmente só teria descoberto lá na segunda metade da temporada. Esperemos agora que a segunda temporada em si tenha uma abertura melhor. Outro problema, ainda falando da passagem de tempo, é que fica meio estranho como alguns personagens envelhecem e outros não. O Daemon e o Criston Cole, por exemplo, parecem exatamente iguais, enquanto a Rhaenyra e a Alicente mudam de atrizes. Os atores salvaram esse problema, mas eu imagino que não dava para fazer alguma coisa, usar uma maquiagem para envelhecer esses atores que não mudaram, ou alguma coisa aí. E outra coisinha bem minúscula que me incomodou foi a coroa do Aegon Conquistador. Era tão difícil assim fazer a coroa com os rubis? Como eu disse, é um problema pequeno, mas né, sei lá, me incomodou, eu sou chato. Final tribute. Mas é isso, galera, eu sei que uma boa parte do vídeo foi dedicada aos problemas dessa temporada, mas eu sinceramente gostei muito dela. Pra mim, os pontos positivos foram tão bons que supriram os pontos negativos, mas é uma pena, até porque a maioria dos problemas que eu citei, sejam maiores ou menores, poderiam ser facilmente resolvidos. E esperemos que seja assim na segunda temporada. No fim das contas, eu acho que essa primeira temporada de House of the Dragon me lembrou levemente a 5ª temporada de Game of Thrones, que é quando os problemas daquela série começaram a aparecer mais. Aliás, com grandes problemas, como Dorne e a conclusão do arco do Stannis, mas no geral, foi sim uma boa temporada. Esperemos que agora a série se coloque mais ao lado das 4 primeiras temporadas, focando na lógica desse mundo e desenvolvendo seus personagens de uma forma mais profunda e coesa, deixando grandes momentos nascerem de forma orgânica e bem desenvolvida. E claro, se você quiser ver os meus pensamentos mais específicos sobre cada episódio separado, lembre-se de se inscreverem no canal que logo esse vídeo também sai. Muito obrigado a todos e até a próxima.